Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Sejam bem-vindos de volta. Eu vou chamar logo aqui as nossas convidadas. Eu peço palmas para Marina Lima. Marina! Muito obrigado, por favor. Palmas. Onde você quiser. Chamo para conversar com a Marina a Alice Santana. Seja bem-vinda, Alice. Seja muito bem-vinda, Alice. E no comando aqui dessa mesa, que é a mentora um pouco dessa ideia, é a Bruna Beber, que é a nossa colunista da 451 MHz, grande poeta brasileira. Seja bem-vinda. Bruna, pode se sentar, por favor. Está completa a mesa? Tenho aqui mais uma. Arthur Nogueira, por favor, me desculpem, eu tenho direito ao lapso nesse momento de grande emoção. Arthur Nogueira, seja bem-vindo ao palco Petrobras. Peço desculpas, gente, eu estou mesmo realmente aqui muito emocionado na presença da Marina e dessas poetas que trouxeram ela aqui e de realizar essa homenagem ao Antônio Cícero, que é um cara que acompanha a nossa vida, né? E que a gente teve tantas lições de filosofia na pista de dança e podendo, enfim, ler os livros dele como quem... É uma mistura de atividade intelectual e de exemplo de vida que a gente está celebrando aqui hoje. Peço desculpas, Arthur, estava na sua frente. E, enfim, não vou dizer mais nada. Agora a palavra está com vocês. Bruna, por favor, você está no comando. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. É uma alegria imensíssima estar aqui com o Arthur, com a Alice, com a Marina. A gente vai começar com a palavra do poeta. Então, a gente vai fazer a leitura. Marina, por favor, começar. Tá, deixa eu ver. Alô, alô, tá tudo aqui, né?
Todo mundo ouvindo? Pediram para a gente escolher cada um 5 ou 6 poemas para ler do Cícero. Então, eu vou começar com o primeiro que eu escolhi, que foi a razão de iniciarmos a nossa parceria. Porque, como a maioria de vocês sabe, o Cícero é meu irmão, 10 anos mais velho que eu. Desde que eu nasci, ele existe. Éramos 3, ele, um do meio, 5 anos de diferença, e o Cícero. E numa das viagens dos meus pais, nossas, meu pai viajava muito para fora, numa das viagens, o Cícero com 26 e eu com 16, eu estudando música no conservatório, e ele estudando lógica matemática na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, a gente, durante um período, preciso dar essa introdução, tá, Alice? Para todo mundo entender. Dessa viagem, nesse período, ele com 26 e eu com 16, nós dormíamos no mesmo quarto, que tinha um hóspede na casa, então dividimos o quarto. E um dia eu acordei e havia no chão vários papéis jogados assim, e eu peguei um, na beira da cama, assim, escrito Alma Caiada. E eu estava aprendendo música no conservatório e tal, leitura de música. Falei, olha, um soneto e tal. Era fácil de musicar. Então, eu peguei e coloquei música naquele soneto. E, a partir dessa indiscrição, ou furto, como ele diz, deu-se a nossa parceria. A partir dali, nos encontramos, ficamos, além de irmãos, amigos, cúmplices, parceiros pelo resto da vida. Então, eu queria começar lendo esse soneto que eu encontrei no quarto, em que eu musiquei, que foi o início de toda a minha parceria com Cícero. Chama-se Alma Caiada, e aqui no livro Canção da Alma Caiada. Aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Mas, às vezes, pressinto que eu não me enquadro na lei. Minto sobre o que sinto e esqueço tudo o que sei. Só comigo ouso lutar, sem me poder vencer. Tento afogar no mar o fogo em que quero arder. De dia caio minha alma, só à noite caio em mim. Por isso me falta calma e vivo inquieto assim. Boa tarde a todas, a todos. Eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui. É uma honra enorme. Muito obrigada pelo convite, Paulo, Arthur, Bruna, Marina. Eu vou ler o primeiro poema do primeiro livro do Cícero, Guardar, que é um poema muito conhecido, talvez o mais famoso dele. É uma responsa, mas, enfim, é só para as pessoas lembrarem desse poema maravilhoso e que não se esgota. Se chama Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara
e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Obrigada. Solo da paixão. O solo da paixão não dura mais que um dia antes de afundar. Não mais que esta noite, ou esta noite um dia, e o clarão da noite antes de amargar. Um dia solar eu vou lhe entregar. Que ela sequestre o mundo por um dia só, será que já vicia? Depois devolva tudo, terra, céu e mar. Boa tarde. Balanço. A infância não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos. E era pífia, em geral, a companhia. Foi melhor, em parte, a adolescência, pela delícia do pressentimento da felicidade na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo e pelos livros e amizades. Um dia, apaixonado, encarei a minha morte, e eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então, é a morte alheia que me abate. Tarde, aprendi a gozar a juventude e já me ronda a suspeita de que jamais serei plenamente adulto. Antes de sê-lo, serei velho. Que ao menos os deuses façam felizes e maduros Marcelo e um ou dois dos meus futuros versos. Eu escolhi um poema curto. O título é Síntese, mas é porque, como nós temos o mesmo DNA, eu sei do que ele está falando, eu acho esse poema lindo. Chama-se Síntese. É assim: pai, mãe, céu, chão. Mãe, céu, pai, chão. Eu vou ler um poema que é uma canção que todo mundo aqui conhece, então eu vou tentar ler sem cantar para o bem dos ouvidos de todos aqui. Mas nem todo mundo sabe que essa música maravilhosa foi escrita pelo Cícero, então acho que vale o recado. Chama Inverno, a Susana Moraes. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá, não sei. Caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei, naquele dia mesmo, o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudades, sem remorsos, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar.
vou ler um poema que também é uma canção, foi gravado, não é tão conhecido, mas é um dos poemas do Cícero que eu mais amo, que se chama Quase. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não tinha nem fundamento. Havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia e um perfume no vento. Quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa. Meu nome é Cássio. Vida, amor, receitas de bolo. Os garotos estão correndo de moto do litoral sul de São Paulo. Eu estou no deserto e ninguém se lembra de mim. Quase. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não tinha nem fundamento. Havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia e um perfume no vento. Quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa. É quase, quase alegria. Quase fui feliz à beça. Mas você só me dizia, meu amor, vem cá, sai dessa. Buquê, para Sérgio Luz. Ó Sérgio, Sérgio, somos ainda crianças. Nossas almas são novas. Não chegamos a adquirir antigas ciências. Dizem que o que destroça de tempos em tempos nossas crenças são catástrofes que nos impedem de amadurecer. Mas quem se lembra mesmo ou se importa se, ao que parece, o que nasceu merece morrer? Desprezar a morte, amar o doce, o justo, o belo e o saber. Esse é o buquê. Ontem nasceu o mundo, amanhã talvez pereça. Hoje, viva o esquecimento e morra o luto. Onze e meia. Quando a noite vem, um verão assim, abrem-se cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins. 11h30, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos, vê finalidade sem fim. Não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Arma um circo, como não mais de uns 5 ou 6. Leão, camelo, garoto, acrobata. E não há luar. E os deuses gostam de disfarçar. Eu vou ler um poema que é uma letra das minhas músicas preferidas da vida, e acho que de muita gente aqui também. A Francesa. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim. Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bola, um irresponsável, pobre de mim. Se lhe peço para ficar ou não,
meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. Certamente vai haver tristeza, algo além de um fim de tarde a mais. Mas depois, as luzes todas acesas, paraísos artificiais. E se você saísse à francesa, eu viajaria muito, mas muito mais. Sair. Largar o cobertor, a cama, o medo, o terço, o quarto. Largar toda simbologia e religião. Largar o espírito, largar a alma, abrir a porta principal e sair. Esta é a única vida e contém inimaginável beleza e dor. Já o sol, as cores da terra e o ar azul, o céu do dia, mergulharam até a próxima aurora. A noite está radiante e Deus não existe nem faz falta. Tudo é gratuito. As luzes cinéticas das avenidas, o vulto ao vento das palmeiras e a ânsia insaciável do jasmim. E sobre todas as coisas, o eterno silêncio dos espaços infinitos que nada dizem, nada querem dizer e nada jamais precisaram ou precisarão esclarecer. O iclô. Da vida não se sai pela porta, só pela janela. Não se sai bem da vida, como não se sai bem de paixões, jogatinas, drogas. E é porque sabemos disso, e não por temer viver depois da morte, em plagas de Dante, Goya ou Bosch, essas, doce príncipe, cá estão, que tão raramente nos matamos a tempo, por não considerarmos as saídas disponíveis dignas de nós, que em meio a fezes e urina, sangue e dor, nascemos para lendas, mares, amores, mortes serenas. Esse é um poema curto também, mas tão inteligente. Chama-se Voz. Orelha, ouvido, labirinto. Perdida em mim, a voz do outro ecoa. Minto. Perversamente soa. O País das Maravilhas. Não se entra no País das Maravilhas, pois ele fica do lado de fora, não do lado de dentro. Se há saídas que dão nele, estão, certamente, a orla iridescente do meu pensamento, jamais no centro vago do meu eu. E se me entrego às imagens do espelho ou da água, tendo no fundo o céu, não pensem que me apaixonei por mim. Não. Bom é ver-se no espaço diáfano do mundo, coisa entre coisas que há no lume do espelho, fora de si. Peixe entre peixes, pássaro entre pássaros, um dia passo inteiro para lá. Diamante. O amor seria fogo ou ar em movimento, chama ao vento.
E, no entanto, é tão duro amar este amor que o seu elemento deve ser terra, diamante, já que dura e fura e tortura e fica tanto mais brilhante quanto mais se atrita e fulgura, ao que parece, para sempre. E às vezes volta a ser carvão, a rutilar incandescente onde é mais funda a escuridão, e volta indecente esplendor e loucura e tesão e dor. Eu vou ler um poema que está nessa sessão no livro de inéditos. E tem uma historinha que eu gostaria de contar rapidamente, que foi um dos momentos mais especiais que eu pude viver com Cícero. Num dia na pandemia, cada um na sua casa, a gente se falava quase sempre por telefone, e num desses dias eu falei para ele que o Brasil era como se o Brasil estivesse se perdendo, o que significava o Brasil e o que nós somos. E eu falei para ele, vamos fazer uma canção sobre isso? E ele disse que ele não tinha condições de escrever, que ele estava deprimido. E aí eu insisti, ele disse que não, e desliguei, e aí eu senti que ele ficou assim um pouco também chateado de não topar. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei de manhã cedo, eu abri o meu e-mail e tinha um e-mail dele que dizia assim, ontem acabei escrevendo. E fizemos uma canção que se chama Brasileiro Profundo. Um brasileiro profundo é o que sou. Tenho em mim todas as raças e nenhuma. Tenho em mim todos os sexos e nenhum. Tenho em mim todos os deuses e nenhum. Vamos para a última rodada de leituras. O fim da vida. Conhece da humana lida. Não, vocês de novo. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. É isso que torna esta vida sagrada. Ela é tudo. E o resto, nada. Presente, a Eucanaã Ferraz. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, e um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia-me os cabelos. E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento de um lado e de outro, e atrás e à frente. E ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve cabelos, sonhos, devaneios, dar a mim mesmo este presente. Eu vou ler um da sessão de inéditos e esparsos também, que eu conheci essa semana, quando eu fui ler o Fulgaz. Sofá. Depois de um almoço gostoso, logo ao chegar em casa, não penso em deitar-me na cama perfeita do nosso quarto, mas sim no sofá, tão belo, e nas almofadas fofas da sala. Lembrando o passado recente e o antigo passado, e o futuro iminente e o promissor futuro da gente, e em sonhos de pensamentos sobre árvores, pênis e tudo, me perco e me acho em poemas como este.
para terminar da sessão de inéditos também, é um poema que o Marcelo encontrou no escritório do Cícero, que eu acho que resume bem 3 amores, grandes amores do Cícero. O mar, no sentido poético também, não só físico, Marina e Marcelo, que ambos contêm o mar. Então, ele fez um poema que diz assim: Mar, ontem, ao mergulhar, passei horas a viajar, junto a Marina, Marcelo e o mar, junto a Marcelo, Marina e o mar. Ainda não acabou, tem um pouquinho. Agora a gente vai falar desse livro um pouco. Estamos aqui também em virtude do lançamento da obra reunida do Antônio Cícero. E esse livro, que se chama Fugaz, eu acho que ele representa também quão indissociável é a Marina do Cícero e o quanto essa parceria litero-musical tão profunda e tão bela compõe na minha opinião, uma das obras mais relevantes da música popular brasileira. E a Marina, em 21 discos, o seu parceiro mais costumeiro é o Cícero. E como já soubemos que o poema da Alma Caiada foi encontrado no chão, e, com isso, a Marina desmentiu uma história que o Cícero contava que havia sido numa gaveta, já sabemos que essa parceria não começou com um furto. Começou com um tropeção, um encontro. Mas essa coisa dele dizer que ele criou essa história depois, porque ele é mais velho, né, vaidoso, então homem, né? A minha irmã mais nova foi na minha gaveta. Isso nunca aconteceu, mesmo, realmente, entendeu? Mas eu dizia, Cícero, para de ficar falando isso. Ele, não, mas, enfim. Mas agora eu estou aqui para desmentir. Mas eu queria te falar, Alice, que é da Companhia das Letras e tudo, que eu fiquei tão feliz de ver, porque esse livro são poesias reunidas. Cícero escreveu 3 livros de poesias, né, fora toda a produção de letra de música, comigo, com vários parceiros. Mas eu fiquei feliz e emocionada do livro de poesia reunida dele, se chamar Fugaz. Porque Fugaz é o nome, né, de uma canção nossa. Até a Bruna sempre perguntou como foi, né? Foi o seguinte, a gente estava compondo para esse disco, que é o 5º disco da minha carreira. Eu tenho 23 discos. 23. É o 5º disco da minha carreira. E a gente, nos primeiros, sei lá, os primeiros 15 discos, a gente compunha sem parar. Tudo era desculpa e motivo para encontrar, conversar, se abrir, beber, sair, dançar. Uma loucura, né? Descobrimos... O Cícero me aproximou da poesia e ele da música. Mas, quando a gente compunha, ele gostava de botar letra em melodias que eu criava. Ele gostava de me ouvir cantarolar uma melodia, já com ritmo, porque música é matemática, ela é rítmica. Música é o ritmo, 1, 2, 3, 4, semitom, tom, tal. E poesia também, de certa maneira. É ritmo também, o que você quiser inventar. Então, eu tinha acabado de compor, com bateria eletrônica e uma melodia, a música de Fugaz. E a gente estava sentados, os dois, num tapete branco, assim, de um estúdiozinho que eu criei para a gente criar, para a gente poder trabalhar juntos. Os dois no chão do estúdio, fumando, bebendo uísque e tal. E eu cantarolando a música, ele começando a botar letra.
E quando ele chegou na parte que ele falou assim, tudo em você é fugaz, tudo você é quem lança, ele tinha escrito fugaz, F-U-G-A-Z, fugaz, em português, né? E eu falei, eu fui criada, alfabetizada em inglês primeiro, né? Eu fui para os Estados Unidos com 5 anos de idade e o Cícero já tinha 15. Então, quando ele falou fugaz, eu falei, vamos falar fugaz, de tanque cheio, fugaz. E ele gostou. Aí ele escreveu fugaz. Então, eu fiquei feliz, fiquei emocionada e honrada do livro de poesia dele, se chamar Fugaz. Vamos falar um pouco, então, da edição. Alice, você como poeta, leitora do Antônio Cícero e há alguns anos editora dele, fala um pouco de como foi fazer esse livro. Puxa, eu estou muito feliz de saber que você ficou contente, Marina. Achei lindo, achei maravilhoso tudo, a capa, tudo. Essa capa é uma obra do Luciano Figueiredo, né? Que é um grande artista plástico e foi um amigo muito próximo do Cícero. E esse livro ele só foi possível porque ele teve muitas pessoas maravilhosas e muito ligadas ao Cícero. Bom, Marina, para começar, Luciano Figueiredo, o Arthur foi um parceiro fundamental, sem o Arthur não teria livro. Marcelo. E o Marcelo Pis, que é o parceiro da vida toda do Cícero, e é uma pessoa assim espetacular, que foi muito bacana e atencioso. Ele gosta muito de você, te admira muito. Imagina, eu sou Alice sou fã. da Noemi também, o pós-fácil fica maravilhoso. Exatamente. Uma grande poeta também. O pós-fácil da Noemi Jaffe, exatamente. Maravilhoso. É maravilhoso. Exato. A Noemi foi fundamental porque ela consegue fazer um panorama dos 3 livros do Cícero. Ela é poeta também. Você também é poeta, né? Eu sou. Estou tímida. É poeta, assim, soube que das boas. Imagina. Mas é isso. E acho que também vale dizer do apoio do Mariano... Aqui o livro dela. Ai, meu Deus. Acrobata. Eu olhei e vi, ó. Obrigada. E só para falar também do incentivo do Omar Salomão e do Mariano Marovato, que foram pessoas que deram muita força. E é isso, é um livro que foi feito a muitas mãos pela equipe da Companhia das Letras e estou muito contente de vê-lo pronto. A Bruna também está aqui, que é uma excelente poeta também, está aqui mediando a gente. Tudo isso, o Cícero, ele atraía pessoas interessantes, sabe? Ele era muito interessante, muito talentoso. Ele atraía pessoas especiais, com particularidades, sabe? Então, está aqui um grande prazer. Fico muito feliz. Obrigada, viu? E o Arthur é cantor, compositor, também poeta, publicou livros de poesia. E o Arthur também fez a seleção das letras, né, que foram inseridas aqui na parte final da Poesia Reunida. E o Arthur também gravou um disco só de parcerias dele com o Cícero, que virou um show. Na verdade, não é um disco, é um show. É um show. Arthur, ele fez 70 anos. Esse foi o disco, 2016? Foi. E, recentemente, você fez o show, que é Arthur Nogueira canta Antônio Cícero, Embarque para Citera. E você fez esse show em São Paulo e está viajando com ele por aí. Então, conta um pouco dessa parceria. Olha, o Cícero foi meu maior amigo e meu maior parceiro, mas eu acho que tudo que a gente fez junto partia de uma amizade, de um encontro que foi muito legal para os dois. E então nunca foi sobre vamos fazer canções ou vamos fazer livros. Não, as coisas aconteciam. Às vezes a gente estava num lugar e chegava alguém e dizia: você podia fazer uma reunião das suas entrevistas. Ele dizia: o Arthur faz. E era assim que as coisas aconteciam com a gente. Quando surgiu um convite para fazer uma canção para Gal, e várias coisas que aconteciam da nossa amizade. E o Cícero, eu conheci o Cícero quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, eu estava querendo começar a compor, fã da Marina,
fã do Cícero, e aí fui num evento que ele estava fazendo em Belém, onde eu nasci, e na fila de autógrafos ele ficou impressionado de ver uma criança, eu tinha 14 anos ali, né? Me deu o e-mail dele e disse que eu poderia procurá-lo com dúvidas, e assim a gente começou a se corresponder. Então, eu sempre homenageei o Cícero, porque ele foi a pessoa que esteve desde essa idade, desde os 14 até agora, né? Então, eu não poderia fazer outra coisa que não agradecê-lo e homenageá-lo, sempre. E, então, esse show e todas as outras coisas são uma forma de lidar com a ausência dele e também de agradecer por tudo que ele fez. Então, daí tem esse show, tem canções, tem um livro de entrevistas dele que eu organizei, tem... Enfim, a gente tem também um material inédito, nós dois, no palco do Sesc Pompeia, que eu pretendo lançar como um trabalho, um álbum ao vivo. Então, a gente fez muita coisa, eu tive o privilégio dessa amizade. A gente pode fazer mais uma rodada para fechar, ou, se a Marina quiser ler o Manifesto Fugaz, eu acho que a gente fecharia essa mesa com a chave correta. Titularam um livro de poesias reunidas, Fugaz. Quando eu fiz o disco Fugaz, que a gente está compondo, né, para o disco, que eu acho que eu lancei em 84, acho que foi, 1984. Eu pedi ao Cícero para a gente criar um manifesto, porque quando eu surgi, havia muito no Brasil uma coisa da música popular brasileira. E eu era mais pop. Eu era 10 anos mais nova da geração que estava ali dominando tudo. E eu queria música pop. Então, a minha musicalidade era diferente. E também, a poética dele também diferente. Porque o que ele escrevia não parecia, por mais que ele admirasse outros grandes escritores, poetas e letristas, o que ele escrevia era sobre a vivência dele, sobre aquele que tocava ele, sabe? Então, eu falei, vamos fazer um manifesto distinguindo o nosso trabalho do que há por aí, para não acharem que a gente... quem não gosta implica, vamos dizer, realmente somos diferentes. Vamos explicar, vamos falar sobre isso. Então, dentro do disco, que era LP, ainda na época, foi antes de CD, vinha esse papel com manifesto escrito Fugaz. Dizia assim, fizemos juntos. Claro que ele, dando o tom e tal, mas eu, de vez em quando, uma frase ou outra, tudo era muito junto, era importante a mistura da gente, sabe? Dava um swing, uma textura diferente. A minha pretensão é a dele. Então, manifesto. Somos brasileiros e estrangeiros. Somos estrangeiros porque a nossa verdadeira casa e a casa da nossa música não tem paredes, nem teto, nem cerca, nem fronteiras. Não vegetamos, nem precisamos de raízes. Mas nascemos aqui. Aqui trabalhamos e escolhemos também ser brasileiros. Por quê? Porque este país é a nossa cara. A força dele, como a nossa, não pode vir de nenhuma fonte pura. Fontes puras não existem. O Brasil vem da fusão de todas as águas, de todas as correntes culturais, da miscigenação. Por isso, ele realmente mete medo em todos os que sofrem de agorafobia. Como a música é a expressão mais viva da cultura no Brasil, é justamente a ela que os caretas tentam impor a sua ordem.
E a ordem dos caretas é, e sempre foi, a da fidelidade às tais raízes ou purezas, ou sabemos lá o quê? Já para nós, bom é ser contemporâneo ao mundo. Tomamos partido pelo presente e nele pelo mais fugaz e fugaz. Se nossa música é política, nossa música é a nossa política. Queremos descobrir novas possibilidades, não de fazer arte, mas de viver. Chega de ideais repressivos, cagando regras, fingindo estar acima do tempo e dizendo, por exemplo, que devemos ser heterossexuais ou bissexuais, ou que devemos ou que não devemos ter ciúmes, que devemos gostar de bossa nova, ou fazer samba, ou ser new wave. Melhor para nós são a descoberta e liberação dos desejos e gostos autênticos de cada um. Nossa música é simples, deliberadamente simples e direta. Por isso mesmo, ela é mais difícil para aqueles que se viciaram às velhas fórmulas. Sabemos que somos superficiais demais e profundos demais para essa gente. Não há caminho real em caixa alta. Não há caminho real para fazer algo que enriqueça o mundo. Por mais que certos setores de vanguarda, entre aspas, sugiram uma evolução linear da música, a verdade é que, às vezes, é do mais vulgar que vem um toque mais sutil. E é claro que o novo vem sempre de onde menos se espera. Assim somos nós. Assim é o que fazemos. Simples como fogo, fugaz. Viva Antônio Cícero, viva Marina Lima, muito obrigada pela presença de todos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.